Eu sou o Shaul, profeta de Al. Estamos aqui hoje, irmão, para tratar de um assunto muito importante e muito mal compreendido no meio da cristandade, no meio do cristianismo. O assunto que nós vamos ler daqui a pouco é sobre a expressão que Yahshua disse: eu e o Pai somos um. E as pessoas não conseguem entender que essa unidade entre o Pai e o Filho nada tem a ver com a supremacia. O único soberano do universo é Yahweh, o Pai. Quando Yahshua diz eu e o Pai somos um, ele não está querendo dizer que ele é soberano igual ao Pai. Ele não está querendo dizer que ele é igual ao Pai. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele está dizendo, irmão, que ele concorda com tudo que o Pai faz e que o Pai concorda com tudo que o Filho faz. Por quê? Porque tudo que o Filho faz por intermédio da vontade do Pai. Ele obedece à vontade do Pai. E é nesse aspecto que ele tem unicidade com o Pai. Ele é um com o Pai e o Pai é um com ele. E ele faz aquilo que o Pai quer que seja feito. E nós, irmãos, temos que entender toda essa estrutura. Porque eu não acredito que todo o livro de Yohana, que é conhecido também como João, seja 100% paganizado. Infelizmente, o nosso irmão Romilson, ele acredita que é todo paganizado e eu não acredito, e eu vou mostrar por quê. E vou falar por quê. Antes de mostrar, vou dizer por quê. Primeiro, no livro de João, a expressão o Pai é maior do que eu, nós só encontramos no livro de João. O próprio Yahshua falando que o Pai era maior do que ele. E isso é ser paganismo? Isso é uma verdade ou é uma mentira, irmão? Essa afirmação de que o Pai é maior do que o nosso mestre Yahshua. Isso é verdade ou é mentira? É evidente que é verdade, porque o Pai é maior mesmo do que todos. Todos os seres criados, não tem um único ser criado que é igual ao Pai. Na soberania, na potência. Quando eu falo potência, poder, irmãos. Não tem ninguém. Então, o livro de João, ele não pode ser 100% paganizado, porque aí perderia essa gema da verdade. Em nenhum outro evangelho, em nenhum outro livro do Velho Testamento, nós encontramos uma expressão tão clássica e tão clara quanto essa, de Yahshua dizendo que o Pai é maior do que ele. E vamos aqui abrir as escrituras, vamos na expressão primeiro, aqui no livro de Yohana, né, que é conhecido também como João. Meu Pai, não, é o 30. Eu e o Pai somos um. Esse um aqui, irmãos, não é na essência suprema. Esse um aqui não é no poder, porque o Pai é maior do que o Filho. Quando o Filho disse assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Você pode incluir que foi dado a ele o poder de ser adorado? Você conclui que é isso, irmão? Se ele próprio nos leva para adorar o Pai, é-me dado todo o poder, ou seja, posso fazer todas as coisas, evidentemente, se estiver de acordo com a vontade do Pai. Ele pode fazer todas as coisas, irmão, se estiver de acordo com a vontade do Pai, se o Pai quiser que seja feito aquilo ali. Então a ele foi dado todo o poder. Não o poder de ser adorado, porque ele mesmo nos ensina que o único digno de adoração é apenas o Pai. O Pai é o único digno de adoração. E nós devemos adorar apenas o Pai. Então quando nós vemos essas expressões, né, que o sistema usa para querer colocar uma espécie de, como é que eu posso falar? Uma espécie de
posição para Yahshua ser adorado, eles caem do cavalo pela própria escritura, irmãos. Yahshua, na tentação do deserto, o que ele falou para Satã? Somente ao Criador adorarás, somente o teu Criador adorarás. Ele não disse somente o Pai, somente o Filho, somente o Espírito Santo adorarás. Não. Ele ali mostra a adoração apenas ao Pai. Por quê? Porque o Pai é digno de adoração e é maior do que ele. Entendeu? E ainda aqui no livro de Yohanan, vamos agora para o capítulo 14. Capítulo 14. Yohanan 14. (14, 28). É uma gema da verdade, irmão, que joga por terra tudo que o sistema ensina aí a respeito de que Yahshua deve ser adorado. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amais, se me amasses, certamente exultarei, porque eu disse, vou para o Pai, porque o meu Pai é maior do que eu. Tá vendo, irmãos? Isso aí é uma gema categórica de que Yahshua é inferior ao Pai. Ele não é igual ao Pai na potência, na supremacia, não, na soberania. O único soberano é Yahweh dos exércitos, irmãos. Então, a expressão eu e o Pai somos um, ela se refere na vontade, não na essência suprema, e nem mesmo na essência divina, irmãos. Lembra que Yahshua é 100% homem? Yahshua é 100% homem, irmãos. Yahshua não mais tem divindade, ele entregou o Pai. E por que ele entregou o Pai? Porque, irmãos, Satã, ele se invejou de Yahshua, porque Yahshua, de toda a criação, ele era o único que tinha divindade. E se ele reclamasse o direito de ser adorado, ele teria esse subterfúgio a seu favor, o fato de ser uma pessoa divina. E Yahshua, antes de vir para a terra, ele era divino, irmãos. Yahshua, antes de vir à terra, ele era divino. E o que o texto bíblico nos ensina? Ele esvaziou-se a si mesmo. O que é esvaziar? É tirar. Por exemplo, você vai desvaziar uma caixa d'água. O que tem dentro da caixa d'água? Água. Se você vai deixar ela vazia, você tem que abrir a torneira e deixar a água toda descer. A caixa vai ficar vazia. O que Yahshua tirou de si mesmo, entregou, desvaziou de si mesmo? Ele entregou a divindade ao Pai. E isso foi um testemunho, irmãos, diante de todo o universo. Olha aqui, eu sou o primeiro ser criado. Eu sou o primeiro ser criado. Tenho divindade e estou entregando ao meu Pai para mostrar a vocês que Ele é o único digno de ser adorado. Estou entregando a minha divindade ao Pai para mostrar a vocês que eu não posso ser adorado. Quando eu tinha divindade, eu já não podia ser adorado. Agora, sem a divindade que eu estou entregando ao Pai, para não correr risco de vocês querer me colocarem no mesmo patamar do meu Pai, eu estou entregando a divindade ao Pai, estou desvaziando de mim mesmo e estou revertindo da criatura humana, que até esse momento é inferior a vocês, anjos. Como aqui estou falando na terceira pessoa, e Yahshua, quando entrega a divindade para o Pai, ele está dizendo para os anjos, olha, eu estou me renunciando a minha divindade, vou assumir a forma humana que foi criada um pouco
abaixo de vocês, porque nós, seres humanos, somos um pouco abaixo do que os anjos. Mas depois, na eternidade, os anjos, eles vão ficar um pouco abaixo que nós. Por quê? Porque nós seremos a esposa de Yahshua, a esposa de Yahweh. Está entendendo, irmãos? Então os anjos, eles vão ter uma posição inferior. Por que inferior? Porque a Bíblia em lugar nenhum diz que anjo é esposa de Yahshua, esposa de Yahweh. Anjo é uma categoria de seres diferente da categoria humana. E Adão, quando foi criado, ainda perfeito, foi criado abaixo e os anjos. Por isso as Escrituras diz: os humilhados serão exaltados e os exaltados serão humilhados. Mas de que forma humilhado? É rebaixado, irmãos. Por exemplo, os anjos hoje, eles estão numa categoria acima de nós. Mas quando nós recebemos a transformação e casarmos com Yahshua, casarmos com Yahweh, porque nós também somos esposa de Yahweh. Lá em Oséias 2,16, fala, e Yahweh diz assim: o meu povo me chamará meu marido, não mais me chamarás meu Baal. Então, os anjos, eles não vão ter esse título de esposa de Yahweh, de esposa de Yahshua. Que os anjos, eles têm uma categoria inferior à nossa. Os anjos, irmãos, eles não procriam. Eles não procriam igual os humanos. E eles terão uma posição invertida. Hoje eles são maiores do que nós. Mas na eternidade, nós seremos maiores do que eles. Nós que somos humilhados hoje, seremos exaltados. Eles que são exaltados hoje, porque são maiores do que nós, serão humilhados, serão rebaixados. Essa é a expressão quando as Escrituras diz: muitos exaltados serão humilhados e muitos humilhados serão exaltados. Entenda isso. Essa expressão se refere à posição que existe hoje entre os homens, os seres humanos e os anjos. E Yahshua, irmãos, ele, de fato, na expressão ou na vontade, no viver, Yahshua vive para nos servir. Yahshua vive para nos amar, igual o Pai. O Pai nos ama, Yahweh nos ama, e Yahshua também nos ama. O Pai nos salva, e Yahshua também nos salva. Por que o Pai salva e Yahshua também salva? Porque o Filho carrega o nome do Pai. Mas a autoridade do Pai, a supremacia do Pai, só o Pai tem. E Yahshua teve que ser criado divino, porque ele tinha que conhecer o Pai na sua profundidade. E por isso Yahshua foi a única criatura em todo o universo que teve divindade nele. E ele entregou essa divindade ao Pai. Só que nessa divindade, irmãos, ele conhece o Pai. Quando ele entregou a divindade ao Pai, ele não esqueceu de quem é o Pai. Porque o conhecimento do Pai já está nele. E quando ele estava aqui na terra, irmãos, ele conhecia o Pai. Porque quando ele despiu da divindade, ele não despiu do conhecimento que ele tem do Pai. O conhecimento continuou com ele. Mesmo como homem aqui na terra. O conhecimento continuou com ele. Porque quanto ao dia e à hora do arrebatamento, por que ele não falou para os discípulos que o dia, a hora, o mês e o ano do arrebatamento? Porque ele disse que ele não sabia naquele momento. Porque essa informação era uma informação que só cabe à divindade. Então essa informação, ele ali naquele momento, ele não poderia dar. Porque ele não estava agindo como divino. Ele estava agindo como homem. Então essa não era uma informação que ele trazia na sua natureza humana.
essa informação, quando ele entregou o Pai, a divindade, essa informação foi junto com essa entrega. Por quê? Porque se ele nasce aqui na terra, sabendo dia, hora, mês e ano do arrebatamento, e fosse perguntado conforme ele foi perguntado, ele não poderia falar o que ele fez, porque falar o que ele falou, que ninguém sabia senão o Pai, porque aí ele estaria mentindo. Então a informação do dia, hora, mês e ano do arrebatamento, quando ele despiu-se da divindade, essa informação ficou com o Pai, porque essa informação é uma informação que cabe apenas à divindade. E o ano do arrebatamento é um segredo de Ial, ou seja, é um segredo da divindade, a qual Ialcha não mais possuía e nem jamais possuirá outra vez, porque ele não vai tomar de volta a divindade que ele entregou ao Pai. Ele entregou ao Pai como um gesto de extrema submissão, um gesto de extrema humildade e exemplo para todas as outras criaturas. Olha aqui, eu tenho divindade, posso reivindicar coisas que só a divindade tem direito, porque, irmãos, adoração, somente a divindade tem direito de receber. Que divindade? A divindade real, a divindade suprema, a divindade de Ial. Só ela, só quem tem essa divindade pode ser adorado. E quem tem divindade suprema, verdadeira, Ial dos exércitos. Por isso só ele pode ser adorado. Está entendendo, meus irmãos? O porquê da expressão eu e o Pai somos um? Não é um na supremacia. Não. Porque Ialcha não pode ser igual ao Pai, porque Ialcha teve princípio. O Pai não. O Pai não tem princípio. O Pai sempre existiu. Da eternidade para trás e da eternidade para frente, o Pai sempre existiu. Não houve um período em que o Pai não existia. Mas o Filho, irmãos, o Filho, houve um período em que o Filho não existiu. Senão a expressão hoje te gerei, ela ficaria sem sentido. Porque uma pessoa, quando está sendo gerada, ela está sendo criada. Entendeu, meus irmãos? Por exemplo, antes de eu e você sermos gerados, nós não existíamos. Aonde nós estávamos antes de nossa geração? O que você fazia, o que eu fazia antes da nossa geração? Nós não temos, irmãos, dados, informação antes de sermos gerados. Nós, no mínimo, podemos encontrar dados de nosso ser, porque Ial pode nos dar esses dados, quando a gente começou a ser gerado, virar um embrião, e depois virar um feto, virar um bebê, e ser esse homem que nós somos hoje, esse ser humano que nós somos hoje. Ial pode nos dar a informação de nossa gestação, do período que nós começamos a ser gerados. Nós não temos informações nossas antes de ser gerado, porque antes de ser gerado nós não existíamos. Como nós vamos ter informação de nossa pessoa antes de sermos gerados? Porque nós não existimos antes de sermos gerados. Nós passamos a existir desde o começo que a gente foi gerado. E Ial fala para o filho, eu hoje te gerei. Então, a união de pai e filho, ela se caracteriza não na essência suprema, mas na unidade. O pai determina uma coisa, o filho concorda. O filho determina uma coisa, o pai concorda. Por que o pai concorda com aquilo que o filho determina? Porque o filho nunca vai determinar nada que não esteja com a vontade do pai. Entende, irmãos? Nunca o filho vai determinar nada que não esteja com a vontade do pai. Eu quero ler mais um texto com vocês agora. Nós vamos em Apocalipse 3,14. Apocalipse 3,14 tem uma informação, irmãos, excelente, fundamental, que a gente tem que entender esse tipo de informação.
aqui é óbvio que está falando de Alcha. E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o Emonar, diz o assim seja, né? E ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve isto, diz o assim seja, a testemunha leal e verdadeira, o princípio da criação do Elohim, né? Porque Deus aí você pode ler Elohim ou Criador. O princípio da criação do Criador. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem és quente. Quem me dera fosse frio ou quente. Então aqui, irmãos, Yahshua está dizendo que ele é o princípio da criação de Yahweh, irmãos. Yahshua, ele está falando que ele é o princípio da criação de Yahweh. E uma vez que ele é o princípio da criação de Yahweh, logo nós temos que entender que ele é o primeiro ser criado. Por que ele é chamado de unigênito e depois de primogênito? Quando Yahshua foi unigênito, quando ele foi criado, só existia ele como ser criado. Nem mesmo os anjos, nem os homens ainda existiam. Só existia Yahshua. Por isso ele é chamado de unigênito. Depois, então, ele é chamado de primogênito. Por que depois ele é chamado de primogênito? Depois Yahweh cria as outras coisas. Cria os anjos, cria os homens. Então ele é o primogênito, ou seja, o primeiro de toda a criação. O primeiro na categoria dos anjos, porque Yahshua também, irmãos, é anjo, e por isso ele é o primogênito na categoria dos anjos. E Yahshua também é homem. Por que Yahshua também, sendo homem, ele é o primogênito na categoria humana, na categoria do homem? Porque Yahshua, quando foi criado, irmãos, ele foi criado conhecendo todo o projeto da criação. Ele foi criado sabendo de tudo que ele passaria para ser o Cordeiro de Yahweh, para nos purificar do nosso pecado, para tirar o pecado de nós. Então Yahshua, ele é o primogênito de toda a criação. De toda a criação. E unigênito, porque quando ele foi criado, por ser o primeiro, ainda não tinha outro ser criado. Por isso ele era o unigênito. Como criatura, como ser criado, ele estava sozinho. E a companhia que ele tinha era a companhia do Pai, que não era um ser criado, é um ser que subsiste por si mesmo, da eternidade para trás, da eternidade para frente. Então ali naquele momento, ele era um com o Pai, porque o Pai, houve vários períodos na história do tempo e do espaço, na história em que o tempo nem tempo era, o Pai esteve sozinho. O Filho também esteve sozinho, sem a presença de outra criatura criada. Evidente, quando ele foi criado, o Filho nunca ficou nenhum momento sozinho. Nenhum instante o Filho ficou sozinho. Mas o Pai, houve vários momentos da eternidade que o Pai esteve sozinho. Agora, esteve sozinho de que forma? Da forma de que o seu filho, o seu unigênito filho, o seu primogênito filho, ainda não tinha sido criado. Mas, dentro da essência do Pai, dentro da sua, como é que eu posso falar? Dentro da sua essência, o projeto de Yahshua, irmãos, sempre esteve com o Pai. Então, no projeto de Yahshua, o Pai sempre o amou. O Pai sempre amou
o seu filho Yahshua. Não houve um único momento da história da eternidade, para trás e para frente, em que o Pai não tivesse amado o seu projeto, o seu filho. E, consequentemente, irmãos, nós mesmos, nós ainda não éramos nem nascidos, nós ainda nem existíamos, e Yahweh já nos amava. De que forma? No seu projeto de supremacia, no seu projeto de Criador. Por que eu sei essas coisas? Porque eu sou um profeta e Yahweh as revela para mim. Entende? Então, essa expressão, eu e o Pai somos um, nunca é uma expressão na essência suprema. Porque supremo só o Pai é. Só o Pai é para sempre. Para frente e para trás. O Pai não tem princípio, nunca terá fim. O Filho tem princípio. E pode ter fim se ele não fechar com o Pai. E isso não vai acontecer nunca. Ele vai sempre fechar com o Pai. Mas ele deixou bem claro. Eu sou o Alfa e o Ômega. O princípio e o fim. O que ele estava dizendo com isso? Que eu, como criatura, tive princípio e posso ter fim. Como é que ele pode ter fim? É se calhar de desobedecer o Pai, de se virar contra o Pai. Coisa que jamais isso acontecerá. O Pai não é mentiroso, o Pai não mente. O pecado não se levantará pela segunda vez e jamais Yahshua vai se levantar contra o Pai. Mas ele deixou claro nessa expressão, princípio e fim. O Pai, em relação ao Pai, você já ouviu dentro das Escrituras uma expressão semelhante a essa? O Pai falando dele mesmo, eu sou o princípio e o fim? Porque se o Pai fala que ele é o princípio e o fim, irmão, então ele está dizendo que teve princípio. E se ele teve princípio, houve um tempo que ele não existiu. Então essa expressão que Yahshua coloca sobre ele mesmo, eu sou o princípio e o fim, ou seja, eu tive um começo. Yahweh não, irmãos. Yahweh não teve começo. Yahweh é da eternidade para trás e da eternidade para frente. Yahweh sempre existiu. Yahweh não tem princípio. Por isso ele é quem ele é. Entende isso? E nós precisamos entender essas coisas. E essas coisas, irmão, elas não são difíceis de entender quando nós buscamos a comunhão com o Pai e com seu Filho Yahshua. Porque o próprio Ruach Kadosh nos traz as informações que nós precisamos. Que o grande Yahweh nos abençoe, o grande Yahweh faça resplandecer sobre nós a sua luz e, sobretudo, irmãos, o conhecimento necessário a respeito de si mesmo, a respeito dele, Yahweh, e a respeito de seu Filho Yahshua. Que ele ricamente nos abençoe. Grande Pai e Yahweh dos exércitos, em nome de Yahshua Mashiach, Pai, coloco-me diante de Ti para abençoar o Teu povo que chama pelo Teu nome, para abençoar todos os inscritos desse canal e aqueles que ainda hão de se inscrever. Em nome de Yahshua, o Mashiach, assim seja.